temos aqui o nosso primeiro requisito, né? Que é a leitura. Então, para que a gente possa compreender e interpretar um determinado texto, a gente primeiro tem que ter o primeiro contato com esse objeto texto. E esse contato, ele se dá por meio da leitura. Não existe outro meio, né, para começar a compreender e interpretar um texto por meio de leitura. Se não for por meio da leitura, a não ser que você seja um espírita, né, um adivinho que consiga compreender e interpretar um texto por meio de outros modos, né? Mas, infelizmente, para quem não tem o hábito de ler, o primeiro contato com o texto é a leitura, né? Então, vamos lá. Brincadeiras à parte, temos aí algumas informações que precisamos observar. Temos a nossa primeira informação ao lado esquerdo, eu vou destacar para vocês aí, para ficar um pouquinho mais didático, né? Esse primeiro quadrado aqui, esse primeiro retângulo, como queiram, diz o seguinte: antes de mais nada, né, eu quero dizer que a gente tem que ler duas vezes, né, um determinado texto. Eu vou colocar duas vezes aqui, né? Conforme a aula a gente vai desenvolvendo mais, né? Se é duas vezes mesmo, se é uma vez, se você já é capaz de ler em uma vez, você já compreendeu o texto, mas a princípio, para início de conversa, é duas vezes, tá bom? Então, você vai ler duas vezes. A primeira leitura, você vai ser capaz de dizer algo bem genérico sobre o seu texto. Quer dizer, você vai ser capaz de falar alguma coisa sobre o seu texto, de capturar o sentido global dele, né? O sentido geral, né? Esse texto fala sobre determinada coisa, né? Eu não consigo falar mais nada, mas por meio da minha leitura, das minhas primeiras impressões, eu consigo dizer isso sobre esse texto, né? Ok, a minha segunda leitura, eu vou identificar as ideias primárias das ideias secundárias. O que que isso quer dizer? O que é ideias primárias, professor? Ideias primárias é do que o teu texto vai falar. Geralmente, as tuas ideias primárias irão estar na tua introdução. Você vai ler o teu primeiro parágrafo, que é a cara do teu texto, ok? É o rosto do teu texto, digamos assim, é o teu primeiro contato. Quando você vai conhecer uma pessoa, você olha para onde? Você olha para o rosto dela. Você vai conversar olhando para os olhos, para o rosto, para a boca, para o nariz, enfim. É o teu primeiro contato. Então, a tua ideia primária, ou as tuas ideias primárias, irão estar no primeiro parágrafo. É o conteúdo principal do teu texto, é aquilo que tu vai falar sobre ele. Você vai apresentar logo na introdução. Estou falando da perspectiva do autor. Agora, da perspectiva do leitor, ele tem que olhar logo para a introdução, ele tem que compreender essa introdução. E que são ideias secundárias, professor? Ideias secundárias são as ideias que vão sustentar as tuas ideias primárias, ok? Que vai justificar. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, sem pressa, sem ansiedade, vamos com calma. Agora temos aqui a nossa segunda observação, no retângulo do meio. Sendo o texto o primeiro contato, sendo a leitura, tá? Desculpa. Sendo a leitura o primeiro contato com o seu objeto texto, você vai ler para que você comece a conhecer o teu texto, a compreender ele. Leia com dicção, com boa dicção. Ah, professor, que é dicção? O senhor está usando palavras difíceis. Que é dicção? Dicção você vai ler pronunciando cada sílaba, né? Você vai ler pronunciando as palavras corretamente, sem pressa. Característica, característica. Paralelepípedo, paralelepípedo, pípedo, né? Então você vai ler com uma boa dicção, pronunciando cada palavra, usando a pontuação, usando a pontuação. A pontuação está lá porque ela faz parte do teu texto, então use-a corretamente. Se tem ponto, use o ponto, dê as pausas corretas de acordo com a pontuação. A pontuação interfere diretamente no sentido do teu texto, tá bom? Ela está no texto, ela faz parte do teu texto. Se você não lê com pontuação, você vai comprometer o teu entendimento.
tá ok? Sem pressa. Para que ansiedade, né, gente? Para que ansiedade quando tu vai conhecer o teu namorado, ou tua namorada, teu futuro esposo, ou tua futura esposa? Você vai com pressa conhecer, você acaba tendo noções, né, precipitadas, compreensões precipitadas sobre essa pessoa, e depois você vai querer culpar os homens, as mulheres não prestam, homem não presta, e você é uma pessoa apressada, né? Você não vai fazer uma leitura responsiva daquela pessoa, não vai conversar, perguntar sobre outras coisas, né? Enfim, você vai acabar se dando mal, tá bom? Degustando cada parágrafo. O que é degustar? Coloquei aqui esse degustar, né? Uma palavra que não é usual nesse contexto aqui, mas o que é que eu quis dizer com degustar? Quer dizer que você vai ler já tentando extrair sentido do teu texto. Você vai degustar, quando você degusta algo, você sente o gosto, né? Você vai sentir o gosto das palavras. Pô, peraí, eu não consegui degustar essa palavra aqui. Vou ler novamente, vou ler essa frase, vou ler esse período, tá ok? Então, isso que eu quis dizer com degustar. A minha terceira observação: coisas importantes estão nesse retângulo aqui, viu? Coisas muito importantes. Ler, compreender e interpretar é uma atividade complexa. Meu professor, o que é complexo? O senhor está querendo testar a gente, né? O que é complexo? Eu estou querendo dizer aqui que a atividade de compreender e interpretar, ela não é uma atividade fácil, não. Não é mamão com açúcar, melzinho na chupeta, não, gente. Tá bom? Que não cabe só numa aula. Quer dizer, não é porque você vai assistir essa mini aula que você vai se tornar expert em compreensão e interpretação. Calma aí, não é bem por aí. É por aí, mas não é bem por aí, tá bom? Portanto, leia sempre. Está aqui, né? A conclusão daquilo que eu falei. Leia sempre. O que é que eu estou querendo dizer? Leitura é banho. Banho você toma todo dia, correto? Às vezes mais de uma vez por dia, né? Tempo de inverno você toma menos, você toma uma vez só, né? Quando é verão você toma mais de uma vez, né? Assim a leitura você tem que ler todo santo dia, né? Ah, professor, mas às vezes não tem tempo. Então leia com uma dada frequência, vai. Leia com uma dada frequência. E não somente leia, assista jornais também, converse coisas boas também. Então, por meio da sua conversa, converse sobre alguma coisa que você viu, algum tema atual que é importante. Isso também tem a ver com a tua experiência de leitura, de escrita. A leitura está ligada com a escrita. Logo, tente se munir de assuntos relevantes da sociedade. Então, leia sempre, para que você possa aperfeiçoar a sua capacidade de compreender e interpretar. Agora, bem aqui tem uma informação que é muito importante, bem aqui onde eu vou marcar para vocês. Um texto complementa outro texto. O que isso quer dizer? Temos um conceito na linguística, né? Temos um conceito no português, digamos assim, na língua portuguesa, que se chama dialogismo. Dialogismo é mais ou menos isso aqui. Um texto complementa outro texto. Um texto tem seu propósito comunicativo, né? Ele tem uma finalidade, ele não é escrito do nada. Às vezes ele complementa uma ideia anterior, ele complementa um texto anterior, né? Quer dizer, ele dialoga com outro texto. Por isso que o nome é dialogismo, o conceito é dialogismo. Ninguém escreve do nada e acrescenta mais, para nada, né? Quando a gente conversa com uma pessoa, a gente conversa porque essa pessoa está sendo recíproca. Olha só. Então, eu encontrei aqui um outro. Vamos traduzir. O que é dialogismo? É reciprocidade. Eu converso com uma pessoa porque ela está conversando comigo, ou então porque eu quero a atenção dela. Eu tenho um propósito nessa conversa. Assim mesmo é o texto, assim mesmo são os livros, né, que nós lemos, né? A gente lê aquele livro ali, começa, digamos, um livro de romance, né? Às vezes a gente concorda, a gente sentimos raiva do personagem principal. Quer dizer, a gente está ali numa atividade de dialogismo, a gente está dialogando, né? E às vezes um texto é um livro, digamos assim,
ele é a continuidade, né, de um outro livro, né? Então, hoje em dia, temos aí os filmes, né, Crepúsculo, né, Harry Potter, que são vários volumes de livros, né, são histórias que dão continuidade. Então, tudo isso está ligado com o conceito de dialogismo, né? Quer dizer, um texto dialoga com outro texto, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido até aqui, né, as informações, né, aquilo que eu estou falando que tem a ver com essa atividade de leitura. Isso aqui ainda é pouco, tem muita coisa que a gente vai entender melhor na prática.